Deus nos abençoe. Chegamos, pela graça de Deus, mais um encontro com Ele aqui. Eu e vocês. Me alegra saber que tem companheiras aí para estar, companheiros, para estar comigo, com o Senhor, reservando um tempo só para Ele. Agora nós deixamos tudo para estarmos com Ele. E Deus nos abençoa muito e se alegra conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou Marinês, catequista, sempre dei catequese para adultos. E o Senhor me chamou a estar refletindo, porque Ele me deu a graça de sempre amar a palavra de Deus e desejar falar sobre essa palavra a todos que desejarem. Né? Quando eu dava catequese presencial na sala, eram sempre os que vinham, eram os que não conheciam nada. Mas agora, nesse nosso encontro, é para quem não conhece, ou conhece muito pouco, ou conhece tudo e quer estar com Deus. Um pouco. Vamos reservar um tempo para ficar com Deus, que nós devemos ter todo dia. E hoje a gente fica junto, né? Nós terminamos falando dos mandamentos que Deus entregou a Moisés lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. Aquele que Deus tinha falado a Moisés, dá uma retomadinha só para lembrar, né? Deus tinha falado com Moisés lá, numa sarça ardente, deu a ele a missão de tirar o povo do Egito, povo dele, povo eleito, povo israelita, povo da Bíblia, que se esqueceram que eram um povo eleito e se tornaram escravos. Foram parar no Egito, procurando terras férteis, e se tornaram escravos por mais de 3 séculos. Mas Deus escutou o clamor do sofrimento do povo dele escravo e enviou Moisés com Arão para tirá-los da escravidão. E tirou, porque Moisés, diziam que era baixo, a tradição diz que ele era de baixa estatura, ainda era gago. Então ele achou uma missão muito difícil. A missão que Deus nos dá nem sempre é fácil, né? Geralmente é difícil. Mas só que ele ajuda. E ele disse a Moisés: eu estarei contigo. E como nós fizemos até um pequeno exame de consciência, não é mesmo? Nós pensamos nos 10 mandamentos, que tem que saber de cor. Então convido a você que não sabe ainda de cor, que procure decorar tanto os 10 mandamentos, como as orações tradicionais. Pai Nosso, Ave Maria, a profissão de fé, que é chamado credo, creio em Deus Pai, a Salve Rainha, a oração do Espírito Santo. Então são orações da igreja que precisamos saber de cor. E como nós falamos dos 10 mandamentos, que é muito difícil não cumprir esses 10 mandamentos perfeitamente, não é mesmo? Nós pecamos, mas sabemos que Deus é justo e misericordioso.
Então ele se compadece de nós porque ele sabe da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. A gente faz, às vezes, se compromete, Senhor, não vou fazer mais, e acaba caindo, porque nós temos dois inimigos fortes. Não sei se vocês se lembram. O demônio que primeiro, Satanás, que primeiro conseguiu enganar, não enganar, conseguiu Eva, conseguiu ganhar Eva. E naquilo que ele queria, né? E a nossa vontade. A nossa vontade é uma inimiga nossa. Porque se nós não tivermos vontade, ofender a Deus, nós não ofendemos. Para ofendermos a Deus, a nossa vontade está conosco. Então, a nossa alma é que fica manchada. É lembrar disso. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo está agindo. Os atos do corpo, se forem bons, embeleza a alma. Se for maus, suja a alma. Porque é a alma, na verdade, que peca. O corpo, quando nós morremos, vamos lá para debaixo da terra, né? E como a gente lembrou, então, que não cumprir os mandamentos são pecados, ofendemos a Deus de maneira grave, muito grave, que quem permanece a vida toda pecando contra os 10 mandamentos, sem parar para refletir, sem parar para meditar e procurar fazer o que o Senhor vai ensinar ainda, como nós fazemos para retomarmos e nos arrependermos de tê-lo ofendido, nós corremos o risco do inimigo nos ganhar para o inferno. Então é preciso que lutemos, coloquemos nossa vontade na vontade de Deus para não cairmos nas garras do inimigo. É esse o sentido da nossa vida aqui, ter Deus, voltar-se para Deus, cai, volta, porque Ele nos dá chance. E eu quero lembrar, já que estamos falando em desobediência a Deus, em pecado, que nós não podemos, nós devemos lutar. Não estou dizendo que a gente não faz. Não deve ter quem não peque. Grave ou, não, ou menos grave. Pecado grave é contra os mandamentos, porque nos torna vulneráveis ao inimigo. Eu queria lembrar que voltar aqui atrás um pouquinho, quando o Senhor fala no livro de Deuteronômio, o que mais não se pode fazer além dos 10 mandamentos não serem obedecidos. Quando ele fala assim, a terra que eu vou dar para vocês, ele não prometeu? A terra prometida, a Canaã. Uma terra onde emana leite e mel. Vou ler depois onde está isso. O Senhor fala no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9, ele diz assim, adivinhação e profetismo. Isso também é muito grave, eu vou aproveitar para juntar aos 10 mandamentos que temos que obedecer e temos que obedecer isso aqui. Ele diz assim, Deus diz assim, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo. É um ritual que existe num determinado dia, me parece que é dia de São João, São Pedro. Tem um determinado dia que tem um ritual de passar pelo fogo.
Hoje não está muito em uso isso, mas quando eu era pequena se usava muito fazer isso. Não se faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê adivinhação. A adivinhação é do inimigo. Tudo que eu vou falar aqui é o inimigo que propõe. Nos propõe e nós devemos simplesmente, simples assim, eu obedeço ao meu Deus. Afasta-te de mim. Adivinhação, eu não posso procurar ninguém que fique fazendo adivinhação do meu futuro. É do inimigo. O que mais ele fala? A astrologia. Como tem muitas pessoas enganadas pelo inimigo com a astrologia. Todo dia, eu já conheci pessoas que todo dia não saía antes de ver o horóscopo. Como é que ia ser seu dia? Quem propõe adivinhação é o demônio. A astrologia não é astrologia. Existe o estudo da astronomia. Essa é de Deus, porque é o estudo dos astros que ele criou. A astrologia é do inimigo. Quero que fique bem claro, tudo que não é de Deus. É esse o propósito, a revelação que ele fez. Tudo que não é dele, ele explica e deixa muito claro para nós. O que mais? Magia. Aos agouros, quer dizer, fazer, como é que se chama? O que é os agouros? Desejar, fazer trabalho de maldade para os outros. Tudo isso é do inimigo. Então eu estou falando agora coisas que o inimigo propõe. E que eu tenho que me juntar, que lembrar juntamente com os 10 mandamentos e tudo isso aqui para obedecer a Deus. Isso aqui eu não posso fazer. Ao espiritismo. Respeito os espíritas, mas o espiritismo não vem de Deus. Nós não reencarnamos quando morremos. Deus deixou claro, a nossa vida é uma e é eterna. Quando eu sair daqui, eu vou para Deus ou para o inferno, para o inimigo. Devo passar pelo purgatório, que nós vamos aprender no Novo Testamento melhor, para purificarmos os pecados que a gente faz, mas que Deus perdoa quando eu me arrependo e quero. O espiritismo é um engano do inimigo. Eu lamento, tenho muitas amigas, muitos amigos espíritas que creem que nós voltamos aqui muitas vezes. Não existe isso. Deus nunca falou isso. Então, com todo carinho, eu passo para você que está enganado. Não se deixe enganar mais. O espiritismo não existe, não é de Deus. O espiritismo diz que nós voltamos aqui e pagamos nossas penas aqui. Se fosse assim, o mundo estava maravilhoso. Porque desde que ele existe, as pessoas indo e voltando e melhorando aqui, o mundo estaria muito melhor. E como é que o mundo está hoje? Ele não continua se corrompendo?
Pensa um pouquinho, você querido espírita, querida espírita, só raciocinar, buscar na palavra de Deus e pedir para Ele, fala comigo, meu Senhor. Quando Ele me chamar dessa terra, é uma vez. Ele me criou única. Nunca eu vou ter outros corpos aqui. Jamais voltaremos. Pense nisso. Você pode me condenar, ir totalmente contra mim nesse momento. Mas eu te convido, eu te digo que eu te respeito, mas eu te convido a buscar a verdade. Só isso daí já é uma pontinha do fio da meada. Se eu voltasse muitas vezes para melhorar, o mundo estaria muito lindo. Estava cheio de gente que só se amava. Porque quantas vezes já voltaram? Quanto tempo faz que tem o mundo? De Adão até o dilúvio foram 2000 anos. Do dilúvio até o Novo Testamento foram mais 2000 anos. Repito, de Adão até o dilúvio se corromperam, Deus renovou, começou nova humanidade com 8 pessoas. Noé e sua família. Do dilúvio para o Novo Testamento, mais 2000 anos. Quantas vezes as pessoas foram e voltaram? Então não pode ser. Pense nisso. Te convido a pensar, a buscar isso. E Deus, se você busca, lembra que Ele disse? Se me buscardes de todo o coração, me acharás. Que mais? A adivinhação, já falei, né? Quem faz a adivinhação, quem fala no lugar. Se a pessoa acerta, a pessoa vai em busca de uma adivinhação. Quer saber o que vai acontecer com determinada coisa, com o projeto que tem. Aí tem a pessoa que faz a adivinhação. Se a pessoa acertar, geralmente quem fala através da adivinhação é o demônio, que inspira o que essa pessoa deve falar. Então não posso buscar adivinhação. Eu tenho que buscar a Deus. Que mais? Evocar os mortos. Não. O nosso Deus único e verdadeiro, aquele que criou o céu e a terra, e a cada um de nós, Ele não permite que, quando morremos, alguém nos chama e nós falamos. Não. Os mortos não falam conosco. A única coisa que devemos fazer pelos que já partiram, os nossos entes queridos e todo mundo, é rezar por eles. Falar, chamar. O inimigo entra na sua vida através disso. Porque ele entra para inspirar quem está falando, que está recebendo a pessoa. Não pode. Isso não podemos fazer. Está no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 9, até o 14, o Senhor vai falando. Olha, ele fala mais assim. Porque o Senhor, ou a evocação dos mortos, estão proibidos de fazer isso. Ele diz assim, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. Olha, muito sério.
O Senhor disse, é Deus que criou o céu e a terra e a nós. Tudo que existe, Ele disse, Ele abomina quem pratica tais coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Então aquela terra prometida, que estava cheia de pessoas que praticavam isso, ele disse que expulsaria e daria ao povo dele. Serás inteiramente do Senhor. Como é que eu sou inteiramente do Senhor? Não praticando isso e obedecendo os mandamentos. Principalmente. Vamos ver mais alguma coisa. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Deus nos quer, somos dele, mas ele dá a liberdade da gente falar que não quer ele. E ele fala, eu sou o teu Deus. Sou eu, não há outro. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros, adivinhos, a ti, porém, meu povo, o Senhor teu Deus não o permite. Será que está bem claro? Vocês marquem para buscar até o capítulo, pode terminar, tem mais explicações, mas aqui está o bastante para sabermos. Os 10 mandamentos, o decálogo, as tábuas da lei, que Deus entrega a Moisés no Monte Sinai. É preciso que cumpramos e nos arrependamos quando caímos. No livro do Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo de 9 a 14, ele fala de tudo que o demônio, nosso inimigo, propõe e o Senhor abomina, porque é obra do inimigo, e eu tenho também, ele me dá chance. Eu vou abominar essas práticas, Senhor, jamais praticarei isso, buscarei a ti. Ficou claro? Gostaria de... Não sei se tem alguém que faz alguma dessas práticas, que está ouvindo agora. Com todo o amor de Deus, o meu, e com todo o carinho, busque a verdade na palavra de Deus e deixe essas práticas e muitas outras que foram surgindo. Tem satanismo. Hoje nós temos satanistas, pessoas que adoram o demônio. E tem muitas outras coisas. Tem muitos que são enganados pela maçonaria. Eu não falo do maçom, eu falo da maçonaria, que é uma obra do inimigo que engana muitos filhos de Deus. Quanta coisa ainda inventaram que o demônio propôs. E tem tanta gente, infelizmente, que acolhe a proposta do demônio e não pensa na verdade do Senhor do céu e da terra, que nos dá chance em toda a nossa vida aqui, que nós caímos nessas falhas, nos 10 mandamentos, nessas práticas que o Senhor abomina. Ele abomina essas práticas. É muito grave, como é grave desobedecer os mandamentos. Aí alguém pode dizer, mas quem
não faz um monte de coisa. Sim, mas o que tem que fazer? Parar diante de Deus, como nós paramos agora. Ele está aqui, ele está aí com você. Ele se alegra porque estamos com ele, escutando o que ele ensinou. Ele não nos abandona jamais. Ele avisa que o inimigo é que faz propostas que ele abomina. E nós ficamos propensas, vulneráveis a que o inimigo tome posse de nós. Então vamos pensar seriamente nisso. Tem os 10 mandamentos que eu tenho que cumprir, fazer tudo para cumprir. Eu sei que a gente cai. Eu caio, você cai, todo mundo cai. Mas o que o Senhor quer? Volta para mim. Volta para mim. No Novo Testamento nós vamos ver situações maravilhosas quando Deus vê um que se afasta dele, dá as costas para ele, pratica o que ele falou que não pode praticar, que o inimigo propôs. Os mandamentos não dão bola. Ele fica esperando a volta. Ele fica esperando com amor infinito a volta para perdoar. Então, eu deixo claro aqui o que é grave diante de Deus que nós precisamos combater. Né? Não vai adiantar eu dizer assim, não podemos fazer de maneira nenhuma. Acontece. O pecado existe desde porque teve a origem lá no paraíso. E nós herdamos essa fraqueza, a nossa vontade é muito inimiga nossa, e nós não podemos deixar o demônio interferir na nossa vontade. Se eu sei que praticar, fazer trabalhos, fazer benzição, o Senhor abomina, mas eu estou com vontade de ir lá. O que eu tenho que fazer com a minha vontade? Não vou. A minha vontade não vai mandar em mim, na minha alma. A alma é que peca, porque o corpo vai dar para ela, vai passar para ela. E é ela que vai estar no tribunal de Deus quando o Senhor chamar. Tudo certo? Muito, assim, assustador? Não. É simples. Deus é amor. E quando eu falo, Senhor, me perdoe, olha a minha fraqueza, Ele te abraça. Ele te acolhe e te abraça e te abençoa e te dá força e Ele, no seu coração, Ele vai falar. Faça um esforço, eu te ajudo a não fazer mais. Vamos então voltar lá onde estávamos, porque eu fui lá no Deuteronômio para juntar com os mandamentos que a gente tem que cumprir, né? E o que a gente não pode cumprir, que é essa adivinhação aí. Agora, onde nós paramos? Que o Senhor deu as tábuas da lei, os mandamentos, para Moisés. O povo de Deus ficou esperando lá embaixo, no Monte Sinai. Moisés só subiu. Deus falava com ele. Lembra que eu falei? Deus quis se manifestar atrás de uma nuvem que o povo ouvisse a voz dele. Mas como eles eram cabeça dura, Deus falava de maneira dura e eles ficaram com medo. E pediram que Deus falasse só com Moisés e Moisés falasse com eles. Bom, mas nisso, Moisés ficou demorando um pouco lá, porque Moisés subiu para falar com Deus
e adorá-lo com o povo de Deus que ele falou, né? Venham aqui me adorar. O povo ficou lá embaixo e ele subiu para falar com Deus e ouvir. Acontece que Moisés começou a demorar porque Deus estava gravando em pedras, tábuas de pedra. Não era tábuas, né? Chamamos, na Bíblia está tábuas, formato de tábuas de pedra onde ele gravou os 10 mandamentos. E entregou a Moisés, eram 2 tábuas. Ele entregou a Moisés para o povo depois continuar para alcançar a terra prometida, que era Canaã. Aquela terra que Deus prometeu. E quando Moisés está descendo, Deus diz assim: Deus diz assim, o bezerro de ouro. Eu vou ler que eu leio rapidinho, que eu poderia falar também, que seria mais rápido. O bezerro de ouro, não sei se todo mundo, se tem alguém me ouvindo que está no princípio, que não ouviu esses detalhes, então, por isso eu falo todos os detalhes, para que ninguém perca, né? O bezerro de ouro. Lembra que quando os egípcios saíram do Egito, eles pediram aos egípcios ouro, metal precioso lá que eles tinham, e eles foram bons com eles e deram um monte de coisa para eles. Eles foram para o deserto, para a terra, tinha que parar lá no Monte Sinai para adorar a Deus, né? Moisés na frente, com seu cajado. Nós já vimos tudo isso. Que eles ficaram 40 anos porque eles eram cabeça dura e desobedeciam a Deus e acabava ficando até que passaram fome, receberam o maná do deserto. Deus mandou um maná, comida caía do céu para eles, porque eles não podiam fazer. Lembra que eu falei? O que a gente não pode fazer, o Senhor faz para a gente. Então veio o maná do deserto que eles comiam. De repente, eles começaram a reclamar que comiam sempre a mesma coisa. Então o povo de Deus é assim. Até hoje, vão se corrompendo. Nós vemos hoje como está o mundo. E era assim. Começa bem, de repente, desobedece o Senhor. E o Senhor chamava eles de cabeça dura. Mas eu vou ler aqui, então, eu vou contar, depois eu vejo se eu devo ler. Quando Moisés está descendo, Deus fala assim para ele: o meu povo se corrompeu lá embaixo. Acho que é melhor eu ler, que vai mais rápido do que eu contar. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão, e muito nos admira que Arão, que acompanhava Moisés, acolheu o que o povo pediu. O povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: faze-nos, pediu para Arão fazer, um Deus, veja bem, o povo de Deus, faz para nós um Deus que marche à nossa frente. Quer dizer, estavam com raiva de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus que Moisés falou. Porque Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Duvidaram totalmente de Moisés, depois de Moisés ter feito muitos prodígios, depois de Moisés rezar e Deus mandar o maná do deserto, a comida para eles. Bater na pedra e sair água, porque não tinha água, era deserto. Eles vendo isso, ficaram contra Moisés e falaram para Arão:
faz um Deus para nós. Arão respondeu-lhe, tirai os brincos de ouro, sabe tudo aquilo que eles tinham ganhado dos egípcios? Os brincos que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Tiraram todos os brincos, o ouro que tinham, de ouro que tinham nas orelhas, e trouxeram a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido, o tal do bezerro de ouro, no livro do Êxodo, capítulo 32. Ruptura e renovação da aliança. Olha só o que o povo de Deus é capaz de fazer. E a gente, hoje em dia, a gente vê o que são capazes de fazer. Olhamos para o aborto. O que o povo é capaz de fazer? E o Senhor está sempre perdoando, se pedirmos, se voltarmos para Ele. Se não, não. Então exclamaram, eis, ó Israel. Todo mundo gritou. Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Mostrou o bezerro de ouro. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou, amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. Em honra ao bezerro de ouro. O povo eleito de Deus. O que mais a gente pode pensar? Por isso que precisamos estar com Deus, rezar, parar, não, verificar a sua vontade como é que está, não praticar as obras do inimigo e obedecer os mandamentos. O Senhor nos dá muita força e nos abençoa. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O holocausto só se oferece a Deus. A Deus. Eles ofereceram a um bezerro de metal que eles fizeram. O povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. Aí foi a orgia que o Senhor avisou a Moisés. O Senhor disse a Moisés, vai, desce, porque corrompeu-se o teu povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo, eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito, o bezerro de ouro, de metal. Vejo, continuou o Senhor, que este povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que se acenda minha cólera. O Senhor avisa, ele fica bravo, muito bravo, com tudo que ele faz com um amor infinito e é ultrajado, provocado, afrontado, como nós vemos e atualmente a maior afronta que eu acho que está tendo é o aborto. E Moisés ficou também bravo. E olhe o que Moisés faz. Moisés desceu da montanha, segurando nas mãos as duas tábuas da lei que estavam escritas dos dois lados, sobre uma e outra face. Dos dois lados estava escrito as leis, né, os 10 mandamentos. Eram obra de Deus, e a escritura nelas gravada era a escritura de Deus. Por isso falamos aqui a escritura sagrada.
Ouvindo o barulho que o povo fazia, com suas aclamações, Josué era do povo de Deus e era obediente. Disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Ele estava achando que era gritos de guerra. Não respondeu Moisés. Não são gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que ouço são cantos. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Eram danças de orgia. Sua cólera se inflamou de Moisés. Arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Aí Moisés fez uma coisa correta? Não. Ele se encolerizou com a atitude do povo de Deus e adorando a Deus, trazendo nas mãos as tábuas sagradas para participar a eles, ele encontra aquilo. Ele joga essas tábuas, que vai quase para cima deles, e quebra as tábuas que Deus tinha dado. Então não foi correto a ira de Moisés, né? Então nós precisamos assim, mesmo em defesa de Deus, às vezes nós cometemos erros. Nós precisamos saber corrigir sem erro. Moisés, por exemplo, não poderia ter deixado se dominar pela cólera, pela raiva que ele ficou dos hebreus, do povo de Deus, fazer aquilo. Era demais para ele. Em seguida, tomando o bezerro que tinha feito, queimou-o, esmagou até o reduzir a pó, que lançou na água e a fez beber aos israelitas. Olha o que Moisés fez. Ele pegou esse bezerro, destruiu, queimou, jogou na água e fez o povo de Deus tomar. Foi como se fosse uma purificação. Era para purificar o que eles fizeram. Isso é gravíssimo. Adorar outro Deus. Que jeito que eu adoro Deus? Servindo, amando. Se eu presto serviço ao demônio, se eu faço uma coisa que o demônio propõe, eu estou adorando a ele. Se eu obedeço a Deus, faço tudo o que ele fala, eu estou adorando a ele. Então, ele fez os israelitas beberem essa água como uma purificação. Moisés disse a Arão: que te fez este povo para que tenhas atraído sobre ele um tão grande pecado? Moisés chamou a atenção de Arão. Arão deu de companhia a Moisés. Moisés falou para ele: o que é que esse povo te fez? Dá impressão de corrupção, de pagamento, não é que a gente vê hoje? Uma troca. O que é que esse povo te fez para você fazer uma coisa dessa? Um tamanho pecado. Olha a gravidade de adorar as coisas do mundo. Olha a gravidade. Eu adoro a Deus e somente a Deus. Nós devemos adorar. Voltarmos cada vez que derrapamos. Vamos voltar. Pai de misericórdia, meu Deus, me perdoe, eu quero começar de novo. E ele perdoa. Arão respondeu: não se irrite, o meu senhor. Tu mesmo sabes o quanto este povo é inclinado ao mal. E o povo convenceu a Arão
pela cabeça dura deles. Eles convenceram. O inimigo com certeza trabalhou na vontade deles. Eles estavam com vontade, ter orgia, dançar, aprontar, adorar, afrontar Deus, porque afrontaram a Deus. Eu tenho muitos exemplos de uma época recente de quem afronta Deus, o que acontece. Um grande pecado. Devo voltar, prostrar-me diante de Deus e pedir perdão. Ele é amor. Pediu perdão, ele acolhe e abraça. O que aconteceu? No capítulo, aí tem mais coisa, mas o essencial foi isso. Moisés deu a lição nos israelitas, fazendo eles tomarem a água da asneira que eles fizeram, e chamou a atenção de Arão. E Arão falou que eles são cabeça dura, por isso que eu acabei fazendo, né? No capítulo 33, olha o título: O perdão de Deus. Oh, coisa linda! Nós sempre vamos ver o perdão de Deus. Eu vou ler, é pequeno, é curto, não vamos nos alongar tanto. O Senhor disse a Moisés: vai, parte daqui com o povo que tiraste do Egito. Ide para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, com o juramento de dá-la à sua posteridade. Enviarei um anjo adiante de ti. Precisava de um anjo para ajudar, porque o povo era cabeça dura. Ide para esta terra que mana leite e mel. Deus não voltou atrás de falar: agora eu não dou mais aquela terra. Canaã, a terra prometida. Eu não vou dar mais para vocês, não. Não, ele perdoou. Porque Moisés fez aquele gesto para que eles perdoassem e deu uma lição neles também, e eles reconheceram. Quer ver como acontece? Enviarei um anjo adiante de ti, quer dizer, vai ajudar Moisés, né? Ide para essa terra que mana leite e mel. O que significa leite e mel? Uma terra produtiva, uma terra onde eles serão felizes. Mas não subirei convosco, porque sois um povo de cabeça dura. Aí o Senhor falou assim: mas eu não vou lá estar com vocês, lá esperando, como eu estou aqui no Monte Sinai. Porque eles aprontaram, né? Se eu fosse, olha o que Deus fala, ele fica bravo e ele é justo. Eu vos aniquilaria no caminho. Sabe por quê? Porque eles eram tristes, de cabeça dura. Então o Senhor falou: se eu não for, eu mando um anjo. Porque se eu for, eu aniquilo com eles. Eles são cabeça dura. Então o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: vós sois um povo de cabeça dura. Se eu viesse um só instante no meio de vós, eu vos aniquilaria. Arrancai, pois, todos os vossos enfeites. Lembra dos enfeites que os egípcios deram para eles? O Senhor falou assim: tira tudo isso daí, vocês usam para o mal. Arrancai, pois, todos os vossos enfeites e verei o que posso fazer por vós. Olha que lindo que o Senhor falou. Tira tudo isso aí que vocês estão usando, porque vocês acabam usando para o mal. Tira e vocês vão ver o que eu sou capaz de fazer de amor por vocês. Os israelitas despojaram-se na mesma hora de seus enfeites ao partir do Monte Horebe, do Monte Sinai. Tiraram tudo, temeram o Senhor, se arrependeram e teve o perdão.
Aí nós vamos ver, tem o desejo de ver a Deus. Seria bom ler também. Mas eu vou passar para o Êxodo, capítulo 34, onde está assim, novas tábuas da lei. Sabe o que o Senhor fez? As primeiras tábuas, ele deu prontinha para Moisés. Lembra de Adão e Eva no paraíso? Eles tinham tudo. Quando eles desobedeceram, eles tiveram que plantar, eles tiveram que sofrer, eles tiveram tudo aquilo. Aí o Senhor fazia a terra produzir, mas não dava pronto mais. Aí as tábuas que Moisés quebrou, aí ele não deu inteira de novo, não. Aí ele falou, Moisés, agora faz uma talha. Uma talha, 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras. Faz igual eu te fiz, você faz outras. Eu escrevo nela de novo as mesmas palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Essas estejas pronto pela manhã para subir o Monte Sinai. Então, repetindo para não esquecer. O Senhor falou para Moisés, faz outras, talha as outras de pedra, igualzinho aquelas que eu te dei, e eu gravo de novo, porque gravar Moisés não gravava. Então é sempre assim, o que nós não podemos, Deus faz, quando eu estou com Ele. E aquilo que eu posso, Ele fala, faz você. Aí Moisés fez, ele falou, você quebrou, agora você faz outras. E eu gravo de novo. Renovação da aliança. Aí ele renova a aliança, o compromisso de amor, né? Guarda-te de fazer pacto algum com os habitantes da terra que vais entrar. Então Deus avisa que quando eles chegarem lá, tem gente praticando aquelas obras. Que então não é para eles se envolverem com eles. Não se vos torne um laço, quer dizer, não deixa que eles ganhem vocês e escravizem, igual os egípcios, né? Eles chegaram lá no Egito e viraram escravos. Então Deus agora fala, presta atenção para vocês não se tornarem, não se envolvam com eles. Derrubareis os seus altares, quebrareis cortareis seus... Então Deus fala que é para eles desmanchar tudo o que eles fizeram, que eles praticavam aquelas obras abomináveis. Guarda-te de fazer pacto algum com habitantes desse país, pois quando se prostituírem os seus deuses e lhes oferecerem sacrifício, poderiam convidar vocês e vocês aceitarem. Então Deus dá logo um aviso, né? A hora que vocês chegarem lá, não se envolva com eles, porque eles praticam essas obras e podem enganar vocês igual os egípcios, fazer de vocês escravos e praticar, porque vocês são cabeça dura, não é? Ele não falou ali não, mas é o que estou falando agora. É um povo de cabeça dura que Deus estava prevenindo, não se envolva com eles, obedeça as tábuas da lei, não pratique as obras que eles praticam, que são do inimigo. E, agradecendo ao Senhor agora, pelas graças que Ele nos dá, são graças de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos ama, nos chama. E Ele quer que nós estejamos, mesmo que a gente já saiba tudo isso, eu tenho o maior prazer em rever e estar com Ele, e para não esquecer, porque a gente esquece muito, não esquece? Para a gente não esquecer, a gente deve buscar na palavra de Deus, falar com Deus mesmo,
Todo dia devo conversar com ele, devo agradecer o dia, como eu falei, vai trabalhar, levanta, lembra dele, vai deitar, lembra dele, agradece o alimento, sua casa, agradeça o sofrimento. Depois nós vamos falar como Deus nos ensina, como o sofrimento pode fazer bem à nossa alma. Mas Ele sabe o nosso limite de suportar o sofrimento. Mas isso é mais para frente. Agora nós estamos vendo o perdão de Deus, das novas tábuas, por isso elas chegaram a nós. Nós vamos, e ele pede para Moisés fazer uma arca para guardar essas tábuas. Sabe que um dia também nós vamos ver essa arca da aliança de Deus com o povo dele? Essas tábuas da lei estão nessa arca, que é igual um baú, que depois, se der no próximo encontro, eu falo como Deus falou para Moisés fazer. Nós vamos entrar no capítulo, no livro de Josué. Lembra de Josué que eu falei que era do povo de Deus, que era de Deus, ele não se corrompeu. Aí tem o livro de Josué, conquista da terra de Canaã. Aí eles vão chegar na terra. E no próximo encontro, vamos nos considerar assim, chegaremos na terra com o povo de Deus, porque nós fazemos parte desse povo, que nos arrependemos quando pecamos, que adoramos só a Deus e não quero praticar as obras do inimigo. Deus os abençoe. Até o próximo encontro, que vocês sintam no coração a presença de Deus e que Deus não nos chame de cabeça dura. Não é mesmo? Dá o seu like se você gosta. Compartilhe, porque às vezes você já está cansado de saber. Mas como eu, que já vi muitas vezes, tem gente que não sabe. Compartilhe, convide, assista. É bom, a gente é feliz. Mesmo no sofrimento, a gente vai aprender como ser feliz no sofrimento. Assim, já falei isso. Tá? Até mais. Um abraço de povo de Deus que não quer ter cabeça dura.